Vamos então assistir à apresentação pública do índice realizado o ano passado sobre o acesso do medicamento hospitalar e realizado pela Faculdade de Farmácia de Lisboa, uma apresentação a cargo do professor Rogério Gaspar. Professor, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer institucionalmente à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e à Ordem dos Farmacêuticos esta iniciativa, para a qual nos convocaram num papel que é um papel que tem que ser claramente definido, é de coordenação científica, portanto tem tido várias questões que têm sido colocadas de ontem para hoje sobre o que é que nós pensamos que deveria ser feito e é bom que fique desde logo dito que é aos decisores que compete decidirem o que é que querem fazer com os resultados do estudo. E, portanto, entrando diretamente neste estudo, em que esteve envolvida também a nossa colega Sofia Oliveira Martins, que está aqui presente também, este estudo tinha dois objetivos primários e dois objetivos secundários. Eu diria que, de uma forma geral e sintetizando, não se pretende, com este estudo, estar a estabelecer um juízo de valor sobre o comportamento da instituição A ou da instituição B, que é aquilo que normalmente nós gostamos de fazer nas conversas sobre o setor, mas o que se pretendeu foi identificar, em primeiro lugar, pontos de melhoria do sistema e, sinceramente, encontramos muitos pontos de melhoria potencial do sistema, e também identificar alguns pontos críticos que podem necessitar por parte dos decisores de uma intervenção mais rápida e também é óbvio e resulta óbvio deste estudo que esses pontos existem. Em segundo lugar, olhar para a estrutura do estudo. O estudo foi assente num questionário que foi respondido numa base voluntária. Foi solicitada a resposta às 49 instituições do Serviço Nacional de Saúde, incluindo também os hospitais sob gestão em parceria público-privada, e desse universo de 49 potenciais respostas, tivemos uma resposta no prazo muito curto do estudo, de realização do estudo, em 2 semanas, de 47%. A primeira nota que gostaria de dizer do ponto de vista da coordenação do estudo é que nos surpreendeu a elevada taxa de resposta num tão curto espaço de tempo e é bom realçar isso também porque estamos habituados muitas vezes a olhar para alguns destes estudos assentos em respostas a questionários numa base voluntária com taxas muito baixas de resposta, o que desde logo coloca um problema sobre a validade da amostra relativamente ao universo considerado. 5 tópicos fundamentais que foram contemplados neste estudo: a caracterização da instituição, sendo anonimizada a resposta, era importante para nós perceber em qual dos tipos de hospital se encaixava a resposta específica. Depois, sobre as fases da introdução da inovação, e aí dividimos em 3 fases fundamentais: pré-autorização de introdução no mercado, pós-autorização de introdução no mercado antes de uma decisão de financiamento e após essa decisão de financiamento. Finalmente, um indicador de qualidade muito importante e que nos levanta alguma preocupação no resultado final do estudo, que é sobre a monitorização e geração de evidência da utilização já depois da introdução da inovação. E ainda, finalmente, um conjunto de barreiras identificadas pelos protagonistas relativamente ao acesso dos medicamentos inovadores no quadro hospitalar. Finalmente, o estudo conclui-se com um índice global de acesso à inovação, que eu depois, quando lá chegar, irei referir quais são os aspectos que pensamos que podem eventualmente ser melhorados também na geração deste índice. Bom, relativamente à caracterização, em primeiro lugar, há uma caracterização geográfica que aparece no lado esquerdo do slide, não me vou deter muito sobre ela, mas dizer que 39% das respostas se referem a centros hospitalares, hospitais públicos com menos de 500 camas, 34% com mais de 500 camas, e depois este valor de 9% da amostra total que se refere às outras 3 tipologias. De referir que no caso dos IPOs, as respostas que nós temos correspondem a 2/3 do universo dos IPOs no quadro nacional e é bom também referir isso de uma forma muito clara e transparente. Relativamente ao acesso a medicamentos na fase pré-AIM, à pergunta se a instituição utiliza novos medicamentos na fase pré-AIM, a resposta é maioritariamente positiva. 56,5% dos hospitais que respondem utilizam novos medicamentos na fase pré-AIM. E, relativamente a saber se a utilização está dependente sempre da existência de algum programa de acesso, a resposta é positiva também em quase 70% das respostas. Quando olhamos depois para a melhor caracterização destas respostas, percebemos assim que 56% das instituições respondentes utilizam novos medicamentos na fase pré-AIM,
que este é um primeiro filtro das instituições. E é bom dizer isto porque muitas vezes ouvimos os comentários de que a introdução da inovação pode ser feita ou com um critério excessivo ou sem critério, e há uma coisa que é muito clara: há um primeiro filtro das próprias instituições, porque 56% destas instituições, apenas 56%, utilizam novos medicamentos na fase pré-AIM. Portanto, há um critério de avaliação e de ponderação do risco e das vantagens de um medicamento que ainda não tem autorização de introdução no mercado, que é obviamente realizada pelos profissionais de saúde e pelas estruturas de administração hospitalar no conjunto do universo. Depois, relativamente ao conjunto ao processamento, nós aqui, ao contrário daquilo que alguns estariam à espera, nós estivemos a avaliar, por exemplo, o Infarmed, não é? Que era uma coisa que toda a gente me perguntava ali fora, qual era a avaliação que fazíamos. Uma primeira ilação que se repercute nestas respostas é que o Infarmed permite a inovação para a AIM, e estão aí os dados: 89% dos pedidos da AIM, enfim, foram autorizados 99% dos pedidos para novas moléculas, nesta fase para a AIM, com um tempo médio que também está aqui indicado, de 21 dias, variando entre 7 e 34, e de 12 dias, variando entre 5 e 21 dias. Depois, relativamente à segunda fase, que é o acesso a medicamentos com AIM aprovada, relativamente ao acesso a medicamentos com AIM aprovada, o saber se a instituição utiliza ou não novos medicamentos nesta fase corresponde a 70% de respostas positivas. Uma coisa que gostaria de destacar é que em 69% das instituições que respondem, a decisão nesta fase envolve entre 5 a 6 órgãos neste tipo de pedido, e, portanto, é uma matéria eventualmente importante para o debate quando se vir mais à frente os números e se refere os problemas que decorrem da complexidade do processo associado com a introdução da inovação terapêutica, se é necessário ou não para um medicamento já com AIM ter esta pluralidade de órgãos a intervir no próprio processo de decisão dentro do hospital. Depois, ainda verificar que 70% das instituições nesta fase utilizam novos medicamentos. Portanto, é a fase em que eles já têm AIM, mas ainda não têm decisão de financiamento. 81% pedidos à AOE, 87% dos pedidos de novas moléculas e 26 dias entre o momento do pedido feito pelo médico assistente até a aprovação do Infarmed, com um intervalo entre 10 e 60 dias, e o tal número em que a Comunicação Social hoje de manhã pegou, entre a autorização do Infarmed e a compra do medicamento, ou seja, dentro dos hospitais, o prazo médio de 25 dias esconde uma realidade que, enfim, na nossa opinião não deveria existir, entre 3 e 120 dias. E este é um ponto que merecerá provavelmente alguma reflexão e algum debate, esta diferença tão acentuada entre hospitais do Serviço Nacional de Saúde e numa fase em que já não estão dependentes de terceiros, direi eu que não estão dependentes de terceiros, provavelmente os administradores hospitalares dirão que sim. A terceira fase, que é do acesso a medicamentos após a decisão de financiamento, 95% dos respondentes utilizam novos medicamentos nesta situação, portanto vê-se claramente uma alteração à medida que vamos avançando nas fases diferentes de introdução da inovação. É importante dizer que o que está vermelho aqui neste slide, que apenas em 23% dos casos existe a emissão de um parecer prévio ao primeiro pedido de utilização do medicamento, o que significa que provavelmente há procedimentos internos que podem ser melhorados no sentido de agilizar e ter uma maior percentagem de casos em que este parecer prévio possa existir, de forma a agilizar a finalização do processo, e que em 68% dos casos é realizado através de um parecer no momento do pedido de utilização do medicamento, e provavelmente também este fator pesa negativamente no acesso à inovação, no sentido de atrasar o acesso à inovação. Nesta fase, após decisão de financiamento, a questão é saber se é revisto ou não o algoritmo de decisão terapêutica para a patologia a tratar no quadro dos hospitais quando estão a incluir o novo fármaco nesta fase. E a resposta é positiva em 78% dos casos. O que significa, e é bom dizer isso também, que em cada uma das fases há um envolvimento nos hospitais, pelos órgãos próprios, no sentido de realizar sucessivamente uma avaliação sobre as condições de utilização do medicamento. Portanto, não é aceitável dizer, depois deste estudo e depois de termos estes dados, que a inovação seja introduzida nos hospitais sem critério, porque vemos claramente não só a existência desse critério, mas desse critério que vai variando ao longo das diferentes fases e que nos permite identificar as razões também porque essa variação vai acontecendo.
Das novas moléculas autorizadas para o Infarmed em 2017, o estudo reporta-se a 2018, apenas 10% não foram utilizadas em nenhuma das instituições respondentes em 2018. Eu gostaria de dizer, desde logo, que estes 10% das moléculas significa que nós temos este número, mas não temos a qualificação deste número. Portanto, não é possível dizer, a partir deste inquérito, se estes 10% são ou não, por exemplo, todos na área da oncologia, para reportar a uma discussão que ainda hoje de manhã aqui foi trazida novamente pelo nosso chairman. Portanto, não é possível dizer isso, não é possível dizer que são ou não são, essa classificação não está feita. Depois, relativamente ainda ao acesso a medicamentos nesta fase pós-financiamento, verificámos que em 83% das instituições respondentes o acesso ao medicamento nesta fase ocorre apenas após a sua inclusão no Formulário Nacional de Medicamentos e que nessa fase, em 83% das instituições é avaliado o impacto terapêutico e em 87% delas o impacto financeiro. Uma das questões que nos preocupa mais nos resultados deste estudo é a monitorização e geração de evidência na utilização. E quando nós nos reportamos, se olharem para o meio do slide, para este valor, apenas em 22% das instituições serão avaliados os resultados de efetividade e apenas em 26% das instituições os resultados de segurança. Eu tive a oportunidade de dizer ontem e hoje novamente, relativamente a este estudo, que eu não quero acreditar que os profissionais de saúde nos hospitais não estão permanentemente a avaliar a segurança da utilização dos medicamentos no doente em concreto. O que isto demonstra é que não há, para as próprias instituições, a visibilidade de existir um sistema integrado e estruturado de avaliação da segurança e da efetividade após a introdução da inovação terapêutica, e nós consideramos que esta é uma das áreas em que pode haver um enorme ganho, é uma enorme oportunidade para melhoria no próprio sistema com a qualidade dos profissionais que existem no Serviço Nacional de Saúde. Depois, relativamente às barreiras ao acesso, eu gostaria de frisar muito claramente, repetindo aquilo que disse anteriormente, este é um estudo de resposta voluntária e de resposta pelos protagonistas, o que significa que os questionários foram enviados para os responsáveis dos hospitais e foram carregados anonimamente numa plataforma eletrónica em que nós só podemos avaliar a tipificação do hospital pela caracterização nas respostas, que são incluídas. É bom dizer que há aqui dois pontos que pode entrar em contradição com o índice final, e já lá vamos, mas que é este: 74% dos inquiridos entende que o processo é concluído atempadamente para os processos de responsabilidade dos SPMS, mas não para os hospitais. E, portanto, o que esta resposta induz é que, provavelmente, os aspectos que estão mais centrados na utilização do medicamento dos hospitais são menos curados ou são menos protegidos neste processo relativamente a outros aspectos de natureza mais financeira. E, finalmente, 78%, que é uma percentagem que também nos surpreendeu por ser muito expressiva, dizem que nunca é desencadeado de forma atempada. Nas barreiras ao acesso, nós temos dois grupos centrais. Um primeiro em que pedimos para identificar barreiras no processo de aquisição e uma segunda pool de perguntas em que pedíamos para identificar condições objetivas mais relevantes que restringem a aquisição de medicamentos. No lado das barreiras, as três principais barreiras estão aqui identificadas. A carga administrativa é considerada como uma barreira por 87% dos respondentes, a ineficiência dos serviços partilhados por 43% dos respondentes e a falta de autorizações financeiras por 39% dos respondentes. Quando às condições objetivas mais relevantes que restringem a aquisição dos medicamentos, 61% refere à falta de recursos humanos, em especial farmacêuticos, mas 52% refere também à falta de recursos humanos, nomeadamente no aprovisionamento, e finalmente 48% refere à falta de eficácia dos serviços partilhados, o que é uma percentagem que verificarão anda muito próxima na outra questão que era colocada e que dá-nos alguma consistência interna também relativamente às respostas. Ainda nas barreiras ao acesso, mais de 43% reportam uma percentagem superior a 10% de medicamentos naquela situação que vulgarmente se chama de empréstimos e que têm aqui a identificação em termos de respostas sobre o peso relativo. Eles estão mais ou menos uniformes em determinados grupos, mas uma grande diversidade de situações relativamente à percentagem de medicamentos envolvidos neste mecanismo de compensação de algumas deficiências da legislação, nomeadamente no que se refere ali ao Decreto-Lei 127/2012, naquilo que é identificado pelos respondentes. Gostaria de destacar
que este aspecto é frisado por 83% das respostas. Depois, relativamente à ruptura de medicamentos, e eu gostaria, enfim, é necessário dar aqui uma explicação metodológica também, porque há leituras que podem ser feitas de forma enviesada a partir da apresentação dos resultados. Nós identificámos aqui do lado direito deste slide, portanto, do lado esquerdo vocês têm uma percepção sobre se é um problema grave ou não, e de uma forma geral equilibram-se mais ou menos as respostas em termos de considerar que é um problema grave, mas que afeta essencialmente os medicamentos com genéricos, ou de considerar que é um problema grave, mas afeta apenas alguns medicamentos, ou ainda de considerar que é um problema grave que afeta todos os medicamentos. E, portanto, as respostas estão mais ou menos uniformes entre estas três opções. Do lado direito, nós identificamos estes dois pontos, o que está a vermelho e o que está a verde, dentro das causas para as rupturas dos medicamentos, mas eu tenho que dizer isto. Este questionário é um questionário que tinha diferentes opções nesta pergunta que tinham que ser valoradas de 1 a 5. E, em geral, o que nós temos na totalidade das potenciais causas apresentadas para as rupturas é uma sistemática resposta à volta do 3. E, portanto, os únicos dois em que nós temos uma resposta entre 4 e 5, esmagadora, são estas duas que aqui estão identificadas. Portanto, eu peço-vos que tenham em consideração esses aspectos de natureza metodológica, porque estes dois realçam-se, mas pode haver aqui um viés metodológico que é importante também ter a linha de consideração. O que não tem viés metodológico e que também nos surpreendeu é que, relativamente à frequência das rupturas, cerca de 40% dos respondentes referem que essas rupturas são diárias e mais 30% que elas ocorrem pelo menos com uma frequência semanal. O que significa que, nesta amostra, nestas respostas, nós temos 70% dos hospitais a dizerem que as rupturas ocorrem com uma frequência pelo menos semanal, sendo que 40% numa base diária, que é uma situação que nos surpreendeu-nos pela amplitude do problema e que deve merecer também algum debate no painel que se vai seguir. Finalmente, relativamente ao índex, e portanto o índex pedia-se para valorizar em primeiro lugar desafios, e nos desafios estão aqui elencados do lado direito os 3 desafios fundamentais que foram identificados: a complexidade do processo, que foi referido em 61% das respostas, a falta de recursos humanos, que foi referido em 52% das respostas, e, finalmente, a lentidão do processo e cabimentação, com cerca de 44% das respostas, mas se virem também os dois, portanto, quer lentidão do processo, quer cabimentação, igualmente valorizados. Depois, relativamente às maiores oportunidades na avaliação que os hospitais fazem para o processo de introdução das novas terapêuticas. E o que é dito, independentemente de todos os problemas com os procedimentos, com a carga administrativa, com a falta de recursos humanos, com tudo aquilo que vimos anteriormente, é que é considerado pelos hospitais e é considerado com uma valoração de quase 96% de respostas, a possibilidade de obtenção de melhores resultados clínicos e ainda uma melhor qualidade de vida dos doentes com um índice de resposta muito semelhante. E, em terceiro lugar, uma poupança a longo prazo. Finalmente, ainda relativamente à questão de considerar se numa classificação de 0 a 100 e de acordo com a experiência dos inquiridos nos últimos 12 meses, a percepção sobre o acesso a novos medicamentos na sua instituição. Se repararem, nós temos cerca de 65% que classificam com um valor superior a 80. Na escala de 0 a 100, consideram com um valor superior a 80, cerca de 2/3 aproximadamente da amostra, o que nos mostra também uma valoração positiva por parte das instituições relativamente ao processo de acesso, ou pelo menos ao acesso à inovação. Finalmente, uma pergunta que foi dirigida também numa escala de 0 a 100, de acordo com a experiência do inquirido nos últimos 12 meses e a sua percepção, para valorar esta distribuição. O valor médio global é de 77%. Poderão dizer, está em contradição com muitos dos resultados que vimos anteriormente, e está claramente. É preciso perceber que esta é uma pergunta direta e que vem, obviamente, com a subjetividade de quem está a responder a esta pergunta, mas não está muitas vezes a incorporar o que respondeu anteriormente nas diferentes fases, e esta é uma das questões metodológicas que eu deixaria já agora, Paula, para o painel debater também. Se me perguntarem do ponto de vista metodológico se eu gostaria de ter outro indicador aqui, eu diria, obviamente, que sim. Gostaria de ver este indicador nos próximos anos, como é que ele vai evoluir, que é um indicador de percepção, mas gostaria também de ter um indicador que fosse um algoritmo
das diferentes fases e dos diferentes problemas que nós encontramos, com pesos relativos que lhe fossem distribuídos. Nós podíamos ter feito isso já, só que esse seria o nosso algoritmo. E o que é importante, provavelmente, para o sistema, para fazermos isto de uma forma estruturada nos próximos anos, é conseguir ter os diferentes stakeholders, eles vão estar aqui no painel, de acordo relativamente à forma de pesar estatisticamente na amostra estas diferentes fases, para termos depois um algoritmo consensualizado e que possamos, de uma forma mais objetiva do que esta pergunta-resposta final, medir a evolução do acesso à inovação. Ainda assim, nesta pergunta, quando fazemos a análise da pergunta, há alguma homogeneidade em todos os tipos de hospitais, exceto num, que são os hospitais com menos de 500 camas, e, portanto, é uma das coisas que poderemos eventualmente depois debater, enfim, quem está no terreno percebe melhor estas dificuldades, que são as dificuldades diferenciadas em função das unidades hospitalares, da complexidade da organização, da necessidade de responder à complexidade dos processos, da estrutura de recursos humanos, dos orçamentos, da contratualização, mas isso é, obviamente, matéria para o debate seguinte. Bom, estas são as conclusões agregadas, portanto, aquilo que eu fui dizendo, e eu vou deixá-las provavelmente aqui no ecrã para aqueles que não tiveram a oportunidade de consultar o estudo, fazerem um bocadinho o digest daquilo que eu acabei, e penso que terminei dentro do tempo como tinha prometido, não é? Okay, obrigado. Afinal, é a segunda